Estamos de volta com o D da Questão, né? Podcast que está nesse mergulho no inconsciente. Dr. Hang Lee, estamos aqui chegando ao 7º episódio, doutor, falando de questões, né, muito novas para mim. Imagino que para quem está acompanhando a gente falou, né, desde do início básico e viemos construindo todo esse conhecimento. E a gente chega num ponto, né, que a gente estava falando dessa questão, né, do Narciso, né, que é um mito, né, que talvez seja dos mais presentes, né, no século XXI, né, todo se passa a história, né, que o Narciso é aquele que ele num determinado momento ele passa a gostar de si mesmo, mas não de um modo saudável. É isso? Como que funciona um pouco essa questão onde a autoestima dele é tão alta que ele não consegue ter empatia pelo outro? O mito de Narciso, né? Esse sujeito que se apaixona pela própria imagem refletida nas águas de um lago, né? E acaba morrendo ali, serve para ilustrar um conceito de narcisismo, né? Não é um conceito muito simples, se a gente for abordar pelo ponto de vista da psicanálise, mas é basicamente, o narcisismo é o aspecto libidinal, né, atrelado ao valor que cada um se dá, né? Ao valor que eu me dou a mim mesmo, né? Então, esse narcisismo, né, ele tem um aspecto positivo, que é eu poder me cuidar, eu poder cuidar da minha saúde, eu poder querer ser alguém na vida, ter um ideal, né, e investir afetivamente em mim mesmo, no outro, né, tem um aspecto positivo. Ele tem um aspecto negativo quando esse narcisismo me deixa, como Narciso, tão embevecido com uma fantasiosa ideia que eu possa ter de mim, de que eu sou o máximo, e aí eu não consigo enxergar o outro, né? Fica tudo investido em mim mesmo, tudo para mim, tudo só eu. Então, esse narcisismo seria um narcisismo doentio, né? Mas isso a gente está falando no nível do consciente e do inconsciente. Porque quando você fala, né, eu faço esse investimento, né, olha, é bacana, eu estou pensando no meu sonho, estou nas minhas realizações, eu consigo ver o outro enquanto isso está no nível do consciente. Então, você, veja só, você está falando comigo aqui e você está gesticulando, né? Então tem uma ideia que você quer me transmitir que é consciente, mas a sua movimentação, a sua expressão, a tonalidade que você dá para a coisa é inconsciente, né? E quando eu estou falando desse narcisismo, eu estou falando muito mais de uma questão inconsciente, né? Porque se você chegar para o sujeito e dizer, olha, eu estou achando que você está exercendo um narcisismo negativo, vamos mudar isso? Não tem muito essa possibilidade, né? Porque só vai mudar isso se ele puder compreender algumas coisas do mundo mental dele, né? Se chegar para um político, né, por exemplo, estamos em épocas de eleição, um político que ele se acha o máximo, né, a cereja do bolo, falar para ele, você está sendo narcisista, ele vai pouco ligar para você, porque, né, a cabeça dele funciona de outro jeito, né? Não funciona ligado ao inconsciente. Quando existe essa ligação, essa conexão, a vida muda. Mas a gente também não consegue ter percepção dessa conexão com o inconsciente, consegue? Se você for analisado, né, e se você gostar dessa conversa mais interessante do mundo, que é a análise, se você gostar disso, você vai incorporando isso no seu funcionamento diário, e você vai tendo essa conexão, você vai observando essa conexão, né? Mas sem essa, vamos dizer, esse diálogo profissional,
o sujeito sozinho ali numa relação, seja profissional, familiar, ele não tem esse alcance, né? Só se ele fosse um gênio como o próprio Freud, né? Algumas outras personagens da história, mas é raro, né? O sujeito comum não tem muita conexão, ainda mais nos tempos modernos, vamos falar assim, nos tempos atuais, né? Onde o homem... Tecnológicos. Que o homem está mais distante da subjetividade, né? Aí fica menos possível. Se cria... A gente está falando, né, desde o nosso primeiro episódio do inconsciente, e falando de Narciso, né, você deixa claro o quanto essa questão ela é mais inconsciente do que consciente, né? E aí eu pergunto, quando o sujeito nasce, está lá na barriga da mãe, a mãe dá luz, né? Ou lá dentro da barriga da mãe mesmo, enfim, quando há a concepção, mas quando o sujeito nasce, ele nasce ali uma consciência. Simultaneamente nasce a inconsciência? Não sei se... Não, acho que a gente podia... É difícil fazer essa separação, né? Mas é muito provável, Deda, que ele nasce primeiro o inconsciente para depois surgir o consciente. Olha. Né? Por exemplo, o bebê quando nasce, ele não tem noção de que ele está separado da mãe. Como ele viveu muito tempo no ambiente da barriga da mãe, vamos dizer assim, né, ele ainda, quando nasce, se acha vinculado à mãe, ele está ligado na mãe, né, que a gente chama de ambiente. E o ambiente, na verdade, não é só o ambiente externo. Né, a mãe é o ambiente do bebê. Ela continua sendo como se ele estivesse ainda dentro da barriga dela. E ele não se vê separado. Essa percepção da separação da mãe vai acontecer lá pelo terceiro, quarto mês de vida, né? Depois de algum tempo. Então, para você ver que ele nem tem uma noção dele sozinho, né? E ele vai tomando consciência de si a partir do fato da mãe manipular o bebê, quando dá banho, quando dá de mamar, quando limpa, ele vai tendo a consciência dele através da pele, né? Que ele é um corpo, né? Separado da mãe. E depois, mais tarde, quando existe essa possibilidade, ele vai descobrindo que ele também é uma mente separada da mãe, né? E esse modelo ele se replica ao longo da vida. Como ao longo da vida? Ele vai amadurecendo, né? Vai se desenvolvendo. Ele tem um período que a gente chama de dependência absoluta dessa figura materna, né? Essa figura materna é uma figura que precisa se adaptar ao bebê. Não é o bebê que se adapta à mãe, mas é a mãe que se adapta ao bebê, né? E depois tem um período de dependência relativa dessa mãe, e depois ele vai evoluir rumo à independência, que aí é até o fim da vida, né? A gente busca a independência, a autonomia, né? Agora, a gente aprende, né, de que vamos dizer, esse momento na barriga da mãe, esse momento que é dado à luz, até por volta de 7 anos, 8, 9 no máximo, estaria formado, vamos dizer, o que vai ser essa complexidade da vida inteira? Existe esse período de idade? Olha, o que até ali vai ser praticamente determinante o que vem depois? Eu diria que determinante mesmo é o primeiro ano de vida, porque é um momento onde a criança ainda não tem a comunicação verbal, né? A criança só consegue a linguagem a partir de 1 ano, mais ou menos. E ali muita coisa acontece, muita vivência acontece. O bebê, por exemplo, ele percebe, vamos supor, uma mãe angustiada. Ele percebe a angústia da mãe, mas ele não tem condição de saber o que é aquilo, né? Ou uma mãe deprimida, que para o bebê é uma mãe morta, uma mãe desconectada dele, né? Então ele sofre angústias e agonias. A gente prefere falar agonia porque é uma coisa que não é
não tem um registro, não tem um sentido, né? Uma coisa que ele não sabe de onde vem, ele vive isso, o bebê, e ele percebe muita coisa, né? Neste primeiro ano de vida já. Né? Agora, nesse primeiro ano de vida, podem ocorrer traumas. Traumas não é que o cachorrinho mordeu a criança, não é porque a mãe bateu na... Não, não é isso. O trauma, às vezes, é a própria desconexão que existe com a mãe. Uma mãe que não está ligada no bebê. Né? E não é por culpa de mãe, não é isso. Né? Vamos supor, essa mãe perdeu o pai dela, alguém morreu na família. Ela está deprimida. Não é culpa dela, mas ela não vai estar conectada no seu filho como ela estaria se ela não tivesse nenhuma dessas coisas. Então, essas desconexões, às vezes, né, marcam definitivamente a criança, né, num trauma que você só vai poder ver a manifestação disso lá na frente, seja com depressão, quadros psicóticos, quadros de desorganização psicológica. Essa importância, né, desse começo, ele acaba sendo determinante em que fatores, né, no cotidiano, fora esse de um episódio onde, como você disse, ele vai ter um quadro psicótico, depressão, seja lá como for. Aí a gente tem um quadro, é um extremo. Mas aquilo que a pessoa esse período desse 1 ano, do segundo, ele é determinante? Ele é determinante. Aquilo que eu sou foi determinado ali naquele instante do meu período de vida? Então, não é que foi determinado naquele instante e pronto, final, não é isso. Todos nós temos capacidade para nos recuperar também, se alguma coisa acontece, né? Mas é importante, por exemplo, a capacidade de você lidar com a realidade. A capacidade de lidar com a realidade depende de uma boa adaptação da mãe ao bebê, por exemplo. Porque, veja, é um negócio complexo. No início, a mãe, ela precisa alimentar no bebê uma fantasia onipotente desse bebê de que ele cria a realidade. Porque na cabeça do bebê ele cria. Ele tem fome, o leite aparece na boca. Não é que tem uma mãe que vem, me escutou, sabe que eu estou com fome e vem me dar o leite. Não. Né? A ideia do bebê é que ele criou o leite que aparece na boca dele. E a mãe, percebendo isso, e a mãe, ou não percebendo, mas ela tem que continuar amamentando seu filho. Né? Então ela vai alimentando essa ideia. E tudo que existe ao redor do bebê é ele que cria, ele que faz o mundo, ele é o centro do mundo, ele exige todos os cuidados o tempo todo. E a mãe precisa alimentar essa onipotência, vamos dizer, do bebê. Né? Quando ele consegue identificar que aquilo que se criou na cabeça dele é realizável, é objetivamente encontrado, né? Então ele está observando como se existe a realidade, ele percebe a realidade fora. E isso é muito importante na construção da capacidade de lidar com a realidade. Né? Porque se ele não vive isso, né, se ele não acredita que ele possa ser o criador da realidade, ele não vai funcionar direito depois. Ele vai precisar levar isso para o resto da vida. Essa é uma coisa que não se ensina. Né? Essa discussão que a gente está tendo, eu nunca vi nenhuma mãe tendo essa discussão em que você é mãe e as coisas vão ser assim. Né? Elas são quase que instintivas, vamos dizer. Né? Essa relação da mãe com o filho é um instinto e tudo dá certo porque o mundo está aí povoado, né? Nem sempre dá certo, mas na maioria das vezes dá. É isso que eu queria dizer. Onde é que dá certo, onde é que não dá certo? Onde que... Porque o que a gente está vendo é o seguinte, olha, eu levo um tempo para perceber que eu não sou o centro do mundo.
né? Eu levo um tempo para perceber que... Às vezes uma vida... Pois é. É esse ponto que eu queria chegar, né? As pessoas passam a vida inteira achando que elas são o centro. Como que funciona isso? Como que uma sociedade se mantém em pé com indivíduos assim? Então, você veja, existem gradações, né? Existem gradações. E você vai ter que, se você quiser amadurecer, você vai ter que lidar com a realidade de que você não é o centro do universo, né? Por que a morte é tão temida, né? Porque é por aí também, todo mundo morre. Se eu fosse o centro do universo e se eu fosse melhor que qualquer um, eu não morreria, né? Não é? E morro com a mesma simplicidade e naturalidade que todos os outros seres humanos, né? Então, existem gradações dessa dificuldade aí, né? Uns mais, outros menos. Mas nada é determinado assim objetivamente e de maneira simples, né? As coisas são mais complexas. Tem vários fatores atuando aí. Dentro desses fatores, né, e dentro disso que a vida é assim, né, eu não vou te perguntar o sentido da vida, mas vou te perguntar se essa evolução, né, essa construção do que nós somos, ela tem por finalidade buscar ser feliz? O que a gente busca? O que cada um está buscando? Então, eu não acredito, sabe, que a vida tem um sentido, né? Nós temos muitos sentidos. Por exemplo, para estarmos nós dois aqui agora conversando e gravando esses programas, nós vemos um sentido nisso. Você tem uma ideia, eu tenho uma ideia de por que estamos aqui. E é nesse conjunto de sentidos que a vida tem para a gente que se forma o grande sentido do viver. Agora, veja só, também é importante, né, que a gente tenha essa vivência primordial com a mãe, que é a matriz da nossa mente, porque essa vivência primordial, ela nos traz, ela nos inocula, né, o desejo de viver, o desejo de usufruir das coisas boas que a vida traz, né? E a criatividade também, né? E tem pessoas que eu não sei se devido a isso ou alguns outros motivos, ou algumas outras razões, não têm gosto pela vida. Uma das coisas que desperta muita paixão pela vida é você poder ser você mesmo, né? Quando você não consegue ser você mesmo, tem muita gente que não consegue ser si mesmo, né? Aí é uma das razões pelas quais as pessoas muitas vezes se matam. Não é que ela quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com essa coisa que não é ela, né? Ela desenvolveu um lado, vamos dizer assim, falseado da personalidade. Ela está respondendo às exigências do mundo e não está colocando aquilo que ela cria, que ela pensa, que ela sente, como a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Ser você mesmo. Essa é uma das coisas que geram... Agora, o ser você mesmo não quer dizer que você seja o centro do universo, né? Então... Agora, dentro dessa visão que você apresenta, né, a gente está falando de um mundo livre. Mas o nosso mundo ele não é livre, né? A gente nasce, né, de uma relação de uma mulher, a gente tem esse primeiro instante que é a importância da mãe, né, como, vamos dizer, esse matrix, né, como a expressão que você usou, da cabeça de cada um de nós. Aí a gente vai, né, sai desse círculo, eu nasci, a minha mãe está ali, aparece a figura do pai, aparece a figura do irmão, aí aparece do tio, do avô,
né, onde existem esses elementos, ou aparece o do vizinho, ou aparece da creche, aparece da escola, aparece da igreja, aparece do clube. Quer dizer, vão aparecendo esses vamos dizer, elementos externos a esse núcleo onde eu nasci de família, que é o que dá esse molde dessa estrutura e que é o que, entre aspas, educa aquele que eu sou. Em que momento que você está falando, né, entre essa formação gradual, né, ano a ano, né, mês a mês, depois ano a ano, de quem eu sou, né, dentro de casa, e depois nesses círculos que vão se ampliando da sociedade, onde eu estou e onde está a sociedade? Quer dizer, eu não sou o reflexo desses círculos? Então, veja, eu estou falando do desenvolvimento emocional, psicológico, né, que se forma na base de uma relação com a mãe, que é a matriz, é a origem, né? E aí é o psicológico. Quando eu estou levando em conta a sociedade, as minhas relações de trabalho, as minhas relações culturais, as minhas teorias, eu estou falando de uma intelectualidade, de uma coisa totalmente racional, como você falou. A sociedade não é livre. Eu, enquanto bebê, enquanto jovem, enquanto adolescente, depois enquanto adulto, né, eu tenho uma necessidade muito grande de realizar o meu projeto de vida, né? E é essa força que me leva para frente. Agora, se eu me deparo com a sociedade onde eu tenho que chegar e dizer, não, mas a sociedade não é livre, aí já é um raciocínio meu, já é uma ideologia que eu estou desenvolvendo, né? E se eu tiver bastante força de vida, né, e essa força de vida ela tem uma origem nessa relação com a mãe, com a verdade que existe nessa relação, com o amor que você pode adquirir no início da vida, né? Eu posso viver numa sociedade, posso viver como Anne Frank, lá escondida dentro de um porão, e ter a liberdade de escrever um livro, né? Mesmo que esse livro seja um livro extremamente triste, porque a realidade da guerra me oprimia. Entende? Então, as coisas não são exatamente, né? Porque quando eu estou falando dessa ideologia, desse pensamento intelectual, eu estou falando de alguma coisa já que é uma produção, né? E quando eu estou falando em desenvolvimento emocional, ele é totalmente envolvido, né, nas minhas razões inconscientes, né? Eu estou, né, tentando fazer essas conexões, né, diante do que a gente tem falado aqui nesse mergulho no inconsciente, que aquilo que é extremamente meu, aquilo que é individual, aquilo que são meus sonhos que muitas vezes eu nem sei, que estão lá, né, nesse campo ainda inconsciente, e a vida que ela se pratica nesse ambiente onde eu até um determinado momento sou sustentado e do momento seguinte eu tenho que me sustentar. E aí a gente está falando desse conflito entre aquele que eu sou, ou que eu penso que eu sou, né, e o ambiente onde eu estou envolvido. A psicanálise ela se dá nesse intervalo desses dois momentos entre aquilo que eu tenho que viver e aquilo que é minha vida mental, vamos dizer assim? Mas é uma parte da coisa. Uma parte da coisa são os meus conflitos com a realidade externa, com o mundo externo, né? Mas eu também estabeleço conflitos comigo mesmo, quando os meus desejos, os meus anseios entram em conflito com as minhas próprias regras, as minhas próprias crenças, os meus valores, né? Então eu tenho conflito comigo mesmo, eu tenho conflito com a realidade, eu tenho conflito com a minha própria formação, né? Se eu sou um sujeito que eu sou muito exigido, eu adquiro, vou atrás de alguns princípios muito rígidos, eu vou ter conflito com eles, se é que vou ter, né?
Então, normalmente os conflitos são assim. Eu tenho conflitos com aquilo que me impulsiona aqui dentro, os meus desejos, que podem ser os mais primitivos e os mais elevados, mas tenho conflito com a minha razão e tenho conflito com a realidade externa também, né? Você toca num ponto que me ocorre. A maldade ou a bondade, seja lá o que for, né, nos seus pesos e no antagonismo que isso possa ter, ele é natural? Eu nasço, né, cada um nasce com isso? A maldade já parece ser uma... Ou é fruto da cultura? Uma sofisticação de alguma coisa, né? Algo que vai se construindo, né? O que eu acho que nós nascemos, o que eu podia dizer que nós nascemos com agressividade, né? Tudo aquilo que me invade ou me perturba, né? Eu posso reagir com agressividade, né? Mas a agressividade, ela também tem um contraponto, que é o amor, né? Então, o ódio e o amor caminham juntos, né? Quando existe uma separação desses dois instintos, aí que a coisa complica, porque né, se eu tenho raiva de alguém, né, mas o amor está fundido com o ódio, com a agressividade, eu tenho ódio do sujeito, mas eu não vou matar o sujeito. Agora, se houver uma separação desses dois instintos, então eu vou e mato, porque eu já não tenho mais a consideração pelo ser, né, pelo outro. Você sabe que você está falando, né? A gente tem conversado, hoje é o episódio 7, eu estou lendo, acabei de ler um livro, são contos da Alice Munro. Alice Munro é uma canadense, ela... Ganhou o prêmio Nobel, né? Eu acho que ela pode ter ganhado, sim. Eu vou ver. Se não ganhou, merecia ter ganhado. Acho que ela tem uns 5 anos, mais ou menos. E ela escreve muito sobre família, né? São histórias não tão curtas, né? São contos, mas são contos compridos. Ela escreve muito sobre família, que é um tema que me interessa muito. E tem um deles em que ela, inclusive, relata que ali não era bem um conto, porque tinha acontecido com ela, etc. e tal. Onde eles sempre moram no Canadá, eles moram não no interior, nas fazendas, e nem na cidade urbana, mas como se fosse numa área periférica, convivendo com os dois. E aí ela, quando tinha 14 anos, ela perde o sono, não conseguia mais dormir. Ela tinha, primeiro que foi uma apendicite, aí tira a apendicite, tinha um tumor, quando ela tinha 9 anos, aí ela sempre, nesse tumor era benigno, mas sempre fica aquela coisa. Enfim, ela não vai nas aulas de educação física, as coisas de esforço, e ela perde o sono e ela acha que é por isso, que ela passa muito tempo deitada, e aí chega de noite ela não quer dormir, não sei o quê. E aí ela começa a sair de casa. Tem toda lá, e até que um dia ela vê alguém, era o pai dela, e aí o pai dela, que só tinha aquilo lá, caiu uma pena, o pai acordava, né? Peraí, ela começa a sair de casa à noite? À noite. À noite. Quando ela não dormia? Isso, não dormia a casa inteira em silêncio, e ela saía, ficava olhando a casa de fora, até que logo dava sono, ela voltava e dormia, depois isso foi, até que um dia tava lá o pai, e o pai começa a conversar com ela, e aí ela mesmo fala, o pai não inquire ela o que ela está fazendo lá, o que está fazendo errado, vai conversando. E aí ela acaba, nessas conversas com o pai, dizendo que ela perde o sono, porque o quarto dela era muito pequeno, e ela dormia com a irmã de 9 anos, e ela dormia em cima, e a irmã dormia embaixo. E ela começou a perceber que ela queria estrangular a irmã, do nada. Ela queria estrangular a irmã. Aí ela perdia o sono com a possibilidade daquilo acontecer, então ela pegava e saía. E aí eu conversando com o pai e tal, o pai falando que era natural, né, que não precisava se preocupar, ter pensamentos assim, né, o pai nunca... e ela disse que simplesmente ela
voltou a dormir, depois de conversar com o pai. O pai tranquilizou ela e ela nunca estrangulou a irmã, de fato. E aí, você falando isso, me ocorre, né, essa questão, quer dizer, eu tenho essa agressividade, certamente a irmã invadiu, ocupou um espaço dela lá, que ela se incomodava com a irmã, então ela queria estrangular a irmã, e aí ela passou a ter medo de que isso se concretizasse, porque ao mesmo tempo ela também amava a irmã, ela cuidava da irmã, né? Exato. Isso é um pouco do que a gente está falando? É um pouco do que a gente está falando. Esse pai analista dela, né, tranquilizou-a dizendo, olha, isso que você tem, né, é uma coisa natural, né? Só faltou ele dizer, eu também tenho, né? Mas a gente não precisa estrangular o outro, porque também a gente admira o outro, tem consideração pelo outro, né? E aí ela se tranquiliza e ela pode dormir. Você vê que interessante a relação entre os conflitos, as fantasias inconscientes e a capacidade de dormir, né? Com uma fantasia dessa, que eu vou estrangular minha irmã, eu não consigo dormir, até porque eu tenho que me vigiar, não é? Isso a gente vê em quadros diferentes ao longo da vida, né? Ali ela é uma pessoa extraordinária, né? Eu sou fã dela, então ela consegue escrever, consegue. Agora, ao longo da vida, as pessoas elas não conseguem muito ter consciência disso e elas ficam com esse conflito. Como é que eu trago esse conflito? Como é que eu trago a luz, né, para conseguir ter tranquilidade, vamos dizer assim, e dormir, né? Digamos que a pessoa não esteja dormindo, né? Mas tem muita gente que às vezes até dorme, mas ela tem uma vida, há sempre um encosto, um incômodo, e muitas vezes é isso, né? A falta de capacidade de nomear. Eu acho que, pegando o seu exemplo aí, da Alice Moore, esse pai, ele lembrou para essa filha que ela tinha uma possibilidade de brincar, de jogar, de exercitar as próprias fantasias, a própria realidade interna dela, né? Então nós temos, logo no início da vida também, uma das funções maternas é poder promover na criança, né, o jogo com os próprios pensamentos, as próprias ideias, né? Então, eu tenho lá, quando criança, uma ideia que esse aqui é um copo com água, né? Ele é um copo com água. Mas se eu tiver, né, o incentivo da minha mãe, este copo com água pode também ser um barquinho, pode ser um carrinho, né? Pode ser um caminhãozinho carregado de combustível, né? Eu posso brincar com estas coisas, né? E o pai dessa menina, do seu exemplo, está dizendo, olha, você tem, né, o desejo de estrangular sua irmã quando você é contrariada ou invadida no seu espaço, mas você também tem o amor por ela. Então ele está permitindo uma elasticidade mental que é muito necessário, né? É muito importante, porque aí a gente vai entrar na cultura, né? Provavelmente a escritora, para ser uma escritora, ela desenvolveu uma habilidade baseado nessa coisa lúdica da infância, né? Que a gente chama isso de espaço transicional, né? Nós não vivemos concretamente as coisas, mas dentro de nós as coisas adquirem representações. Você falando, me vem à cabeça uma questão assim. Nós falamos, né, o que sai da nossa boca, no geral, é aquilo que é consciente da gente, né? Se você tem um escritor, como foi o exemplo que a gente estava dando, ele cria esse personagem, como foi aí essa menina, que dá voz, né, num diálogo com o pai e tal, todos criados. Você tem no cinema, na televisão, na novela, né, um roteirista, um escritor que escreve ali os diálogos, aí você tem um ator que vai lá interpretar e ele fala aquilo que alguém escreveu. No nosso dia a dia não tem quem escreva, né, a nossa vida. Nossa vida nós estamos criando ela na relação.
né? Quando eu estou aqui com você, estou em casa com filho, neto, esposa, marido, né? No trabalho, quer dizer, no mundo onde eu estou, eu crio, é ali, está criando a fala naquele momento, não chego com uma fala decorada em lugar nenhum, né? Os políticos chegam, você tem lá um escritor para um político, ele fala. E aí chega a minha questão com você é, o que eu falo, né, na construção dessa relação? É o que eu sou? É o que está na minha história, consciente e inconscientemente? O que a gente fala, vamos pensar o seguinte, né? O que seria o esperado de uma pessoa que está no processo de amadurecimento, né? Seria esperado que ela tivesse grande parte do que ela diz, né? Sejam coisas espontâneas, genuínas de dentro dela. Mas a gente não funciona desse jeito. Para você viver socialmente, você precisa ter uma parte sua que não é própria sua. Eu posso estar aqui agora com um monte de problema na minha cabeça, que eu não vou chegar aqui e colocar para você todos os problemas que eu tenho neste exato momento, né? Eu estou aqui com uma função de poder produzir essa série de entrevistas e tal. Então eu deixo essa minha parte, né, lá atrás, eu me torno aqui um pouco mais simpático, eu conecto com você, estou usando uma parte da minha personalidade, né? Eu posso, socialmente, vou numa festa, encontrei aquele sujeito que eu detesto aquela pessoa lá, mas eu não vou chegar para o sujeito e falar, olha, sujeito, eu detesto você, né? Eu estou num ambiente público, numa festa, eu vou ser sociável, boa noite, como é que vai, tudo bem, não é? Então tem uma parte minha que não é tão verdadeira, ela não é tão autêntica, mas funciona, né? Isso não é nem psicanálise, já Heidegger falava isso, né? Sobre uma parte que é autêntica e uma parte que é não autêntica. Agora, em função do próprio desenvolvimento emocional, muitas vezes, quando eu tenho, por exemplo, uma mãe muito intrusiva, que se intromete, que se antecipa, ou que não admite que eu possa ser mais autêntico, mais original, eu posso me forçar a me adaptar aos ambientes. E com isso eu vou desenvolvendo uma parte que não é muito minha, né? É quando você vê pessoas que são bastante artificiais, bastante mecânicas. Às vezes as pessoas até são muito adaptadas, porque ela já se acostumou a adaptar ao desejo do outro, né? E tem pessoas que são tão originais, tão autênticas, que elas não conseguem se adaptar, né? E às vezes são extremamente assim, sinceras demais, ou são brutas, ou não tem nenhum trato com a sociabilidade, né? Então, não sei se eu respondi a sua questão. Acho que sim. Eu tenho, você falando, comecei a pensar um pouco no nosso presidente, né? Ele costuma ser chulo, né? Fugindo ao rito do cargo dele, né? Então, você tem lá um cargo de presidente, você imagina que a pessoa tem uma empatia com os outros. Então, a gente teve a pandemia, ele falou que era uma gripinha, as pessoas morreram, ele perguntou o que ele tinha a ver com isso, que ele não é coveiro, né? Morreu. Aí, quer dizer, ele tem um comportamento, né, antagônico à liturgia do cargo, porque o cargo sempre foi ocupado por políticos e ele quer mostrar diferente desse político. Não dá para a gente saber se ele de fato é desse jeito ou se ele está representando, né? Ou é possível, na sua visão profissional, de ver essa distinção? Não, eu não consigo, né? Eu tenho uma visão daquilo que eu vejo na TV, no rádio, quando ele se pronuncia, né?
acho que um político, um presidente, um sujeito que tem um cargo tão importante deveria ter um pouco mais desse aspecto que eu acabei de dizer. Respeito, né? De ter sociabilidade, de poder respeitar o interlocutor, né? Eu acho que, né, você não pega isso numa rainha Elizabeth que acabou de falecer, você não tem isso, né, num lugar onde haja uma cultura de que um presidente, um governador, alguém assim, tem que ter uma ética, tem que ter uma forma especial de se relacionar. Mas eu não consigo fazer uma avaliação da personalidade do sujeito, porque eu não estou com ele, né? Não tenho uma convivência. Porque ele teve, né, nessa semana aqui em Sorocaba, eu conversei com pessoas que estiveram nos bastidores com ele, e todas elas ficam assim, pô, se esse cara não falasse as bobagens que ele fala, se esse cara não sei o quê, porque ele é um cara igual nós, um cara bacana. Bom, ele estava ali, um cara igual nós, da elite, né, eram empresários que não importa se o presidente vai ser do partido A ou B, eles vão continuar sendo bem-sucedidos como vinham sendo e vão continuar, independe do governo. Eles têm a preferência deles, têm essa identificação com o personagem em questão, né? No privado, alguém, olha, ele é simpático, é humilde, é não sei o quê, e aí tem esse comportamento que não tem nada de humilde, nem de simpático, nem de nada. Vamos dizer, essa dicotomia desse comportamento dele é algo que vai entrar para a história, né? Seja como entrando pelo lado mal, né? Quando esse episódio for pro ar, a eleição já vai estar definida. Espero que não seja com ele, né? Esse é o meu ponto de vista, né? Mas é um sujeito que vai estar provocando debates, porque há uma parcela significativa da sociedade se identificando com esse comportamento dele, né? Pois é, aí a gente já vai entrar numa outra coisa interessante, que a gente pode falar depois, mas que é a psicologia das massas, né? Como uma pessoa que tem esse comportamento, assim como o outro candidato, Lula, também tem um outro tipo de personalidade, como isso induz as massas, né? Porque aí eu me identifico com aquele personagem, né? Eu também me vejo no direito de falar as mesmas coisas, de me impor de alguma maneira, mas enfim, né? A massa se fortalece porque cada um se vê fortalecido junto com seu igual, né? Mas vamos deixar para o próximo, que a gente avançou no horário nosso aqui. Tá certo, tá certo. Foi uma conversa boa de novo, viu? Eu gostei, achei que a gente conseguiu, né, dar mais qualidade ainda do que a gente estava vindo, né? Acho que você conseguiu expor de um modo bem bacana para a gente. Tá Bom, certo. obrigado, né? E a gente fica por aqui no 7º episódio desse Mergulho no Inconsciente, e já fica o convite para a semana que vem, né, mais uma conversa aqui com o Dr. Rangel. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Até. Tchau.